Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo para o seu bolso. Nós vamos falar sobre finanças pessoais. Para isso, eu trouxe aqui o meu xará, André Rocha. Olá, muito bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho, né, do que a gente compartilha de conhecimento, do que a gente vive também no dia a dia. É uma temática tão relevante para a nossa sociedade, que são as finanças pessoais. Pois é, muita gente está precisando desse conhecimento, né, André? Bastante. Na verdade, a gente ouve, inclusive, as manchetes de jornais, né, o quanto que a sociedade brasileira está endividada. Uhum. E essa temática, ela não pode ficar restrita, né, a poucas pessoas. A gente vai ver que é uma temática bastante interessante, simples de utilizar e acessível a todos. A gente sempre conhece alguém que está endividado, que está passando por dificuldade financeira ou que não consegue lidar direito com finanças. E aí eu fiquei pensando, como é que você entrou nessa vida de finanças? Tem alguma relação com isso? Tem muita relação, né? Na verdade, a gente sempre tem uma experiência, uma história por trás. Eu fui nascido e criado no bairro da Chapada do Rio Vermelho. Meus pais sempre teve uma vida um pouco de escassez de recursos. E aquilo sempre me chamava a atenção ao longo da minha vida. Porém, muitas vezes a gente começa a se interessar por algo muito mais por um impulso, por uma vontade de mudar a realidade e talvez um pouco menos por conhecimento. Então, aquela vida de escassez, ela sempre me chamou a atenção da necessidade de ter recurso, de trabalhar para ter dinheiro, de trabalhar para comprar os nossos tão sonhados imóveis ou carros. E, naquele momento, evidentemente, a minha situação era uma situação de impulso. Precisava trabalhar para ter dinheiro para comprar o que eu gostava, né? E, ao longo da história, eu fui sempre uma pessoa bastante rigorosa em relação ao que eu tinha, o que eu era, né? Eu fazia planilhas, colava no meu guarda-roupa, por exemplo, né, para colocar ali quais eram os meus sonhos, quais eram os meus objetivos. Algo muito assim, bem nada sofisticado, né? Mas já mostrava uma organização, né? Pois é, uma necessidade de você ter planejamento para realizar sonhos. Uhum. E desde muito cedo, né, eu tinha, às vezes, vizinhos que faziam algum tipo de serviço, como passar fio, por exemplo, em uma atividade de telefonia, então me disponibilizava porque eu queria ganhar dinheiro. Mas veja, essa questão do mundo das finanças, ela é não só, né, a vontade de ter dinheiro, ela precisa de conhecimento. Então, ao longo da minha história, eu sempre tive uma necessidade de lidar com dinheiro pela escassez que a gente vive. E isso vai levando a você buscar algo. E essa inserção no mundo das finanças, ela começou de uma forma da busca por recurso, mas ela começou mais forte quando eu comecei a minha vida como acadêmico no curso de Ciências Contábeis. Ah, você começou como contador, né? Como contador. Olha pra isso. E ali eu fui aprender a gerenciar patrimônio de empresa. Eu fui aprender a como manter o equilíbrio das contas de empresas, de organizações. E é bem interessante isso, porque na vida a gente aprende a cuidar bem de coisas alheias e a gente esquece da gente, né? Então, quando eu comecei no curso de Ciências Contábeis, eu comecei a aprender os conhecimentos básicos para aumentar um patrimônio de uma organização. Eu comecei a conhecer técnicas e ferramentas para ajudar uma empresa a evoluir. Mas a educação financeira, as finanças pessoais, ela não faz parte desse dia a dia da gente enquanto conhecimento. E deveria fazer. E deveria fazer, porque na verdade ela é a consciência básica necessária para a gente saber também gerenciar a nossa vida financeira. Uhum. E quando eu entrei no curso de Ciências Contábeis, vendo esse mundo, a gente fica encantado porque a gente está ajudando as empresas a evoluírem, a ter as contas equilibradas, né? A gente chama na contabilidade do balanço patrimonial, ativos e passivos equilibrados e manter a geração de riqueza. E depois a gente começa a perceber que nada disso a gente aplica na nossa vida. Das ciências contábeis, eu fui para uma especialização em finanças empresariais, ou seja, nós somos formados para ajudar as empresas a evoluírem. E depois disso,
eu comecei a perceber que eu tinha muita movimentação para aprender conhecimentos, para aplicar no externo, e aquilo era uma realidade que ficava muito distante de mim. Meus sonhos de construir, de comprar um apartamento, meu carro, eles começaram a surgir, né? Eu, com 24 anos, mais ou menos, eu comprei meu primeiro apartamento financiado. Já a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Comprei meu carro financiado, porque, na verdade, era um desejo do ter. Sim. Mas será que o financiamento era a melhor opção? Será que a compra do apartamento era a melhor opção? Naquele momento, era movido pelos meus desejos. E você fala sobre desejo, sobre ter e ter, e me ocorreu algo sobre até o curso de contabilidade. Muita gente imagina que a contabilidade esteja nas ciências exatas, mas ela está nas ciências humanas, porque não depende somente de exatidão. Não é uma equação matemática pura e simples. A emoção também vem à tona aí, porque nós lidamos com pessoas. Pessoas e organizações, Xará. A contabilidade é uma ciência social aplicada, né? Então, a gente está lidando com pessoas, com organizações, com recursos, e não é uma equação simples, né, de variáveis conhecidas que você coloca lá. Assim, a contabilidade pessoal, né? Imagine, a gente quer ter toda uma estrutura de materiais, de patrimônio, mas será que as variáveis que entram nessa equação, elas são as melhores opções que você tem, né? Então, por exemplo, quando eu entrei de cara dentro desse mundo das finanças, eu comecei fazendo o percurso que não é o adequado, o percurso do ter para Seria do ser, né? Seria o né? inverso. O ideal era eu ganhar conhecimento, ter consciência, saber como usar o dinheiro, que a gente chama no campo das finanças pessoais de educação financeira. A educação financeira é a etapa básica para você conhecer o que é gastos, o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é poupar, o que é renda, o que é a opção entre alugar e comprar um imóvel. Será que o financiamento, a taxa de juros está atrativa? O que é taxa de juros, né, que encarece a aquisição que a gente vai fazer? Então, a educação financeira é básica, só que a gente não tem ela dentro da família, a gente não tem ela no ensino fundamental, a gente não tem ela no ensino médio, a gente não tem ela na faculdade. E isso vai muito de como que foi as suas experiências ao longo da sua vida. E à medida que você vai se desenvolvendo de forma equivocada, você tem um conjunto de vieses cognitivos, como, por exemplo, eu quero ter o apartamento, então eu só trabalho para comprar o apartamento, ainda que seja financiado. Mas o que é poupança nesse processo? É aquela parte que a gente guarda para uma visão de longo prazo? Ou você só poupa porque você quer comprar o seu apartamento e ponto final? Então, essa visão de investimento, de usar a sua capacidade para gerar renda, não porque você precisa manter um padrão de vida apenas, porque você pode gerar um conjunto de recursos que vai te dar a oportunidade de comprar o que você quiser no tempo que você quiser. Quando a gente não tem essa consciência, a gente começa a tomar decisões erradas. Eu falei da educação financeira como passo inicial. Eu lembro que minha primeira experiência, além da minha própria experiência de vida, que foi colocar lá no meu guarda-roupa uma lista cheia de coisas do que eu queria, do ter, né? Foi em uma escola pública. Eu estava ali me disponibilizando como voluntário no projeto da Junior Active. Aqui em Salvador? Aqui em Salvador, né? Através do Sebrae. E naquela escola pública eu fui ensinar economia pessoal. Ensinar economia pessoal para alunos de escola pública, né? Você lembra o ano? Foi ali entre 2008, 2009. E essa experiência ela foi muito marcante, porque eu sempre fui aluno de escola pública, eu sei da nossa realidade, né? De pessoas que às vezes não tem nem o que comer. E de repente estava André a falar de economia pessoal. E quando eu comecei esse projeto, a primeira pergunta que um aluno me fez foi a seguinte: professor, me diz uma coisa. O senhor veio falar de economia pessoal, mas assim, não tenho dinheiro de transporte, minha mãe e meu pai não trabalham, nós não temos recursos. Para que eu quero saber disso? Foi ali que uma primeira ficha caiu. Porque as pessoas acreditam que gerenciar
os recursos financeiros pessoais depende do ter primeiro, para depois ser uma pessoa consciente. Completamente equivocado. Eu comecei a perceber que eu estava exatamente agindo daquela forma porque eu queria ter um monte de coisa para ser uma pessoa melhor. E, na verdade, a gente precisa ser uma pessoa melhor. Seja ter um conhecimento, né? Ou seja, eu sou conhecedor do assunto, agora eu começo a ter um comportamento diferente. Ser uma pessoa entendida do que são finanças para então tomar as primeiras decisões. E aí sim, a consequência disso vai ser o ter. Então aquela experiência me marcou porque eu comecei a perceber que existia uma carência muito grande de ganho de consciência, de ganho de conhecimento, para que as pessoas começassem a entender que o movimento em busca de uma realização de projetos, de viagens, de comprar o tão sonhado carro ou apartamento, implica em primeiro você conhecer o que é finanças. É um projeto a médio ou longo prazo. Exatamente. E o imediatismo, ele faz uma espécie de cortina de fumaça na gente. A gente tem uma realização, uma satisfação pessoal de imediato, né? Um prazer, mas o que fica depois é um conjunto de endividamentos que foram formados por hábitos inadequados que você só vai sentir depois que eles já passaram algum período de tempo aí. É muito gerado por compra por impulso, né, André? A gente olha alguma coisa e deseja aquilo. Eu me lembro que teve uma época em que eu assistia muito o MasterChef. Você assiste MasterChef? Muito. E assim, minha especialidade é fazer ovo. É o que eu sei fazer, é ovo. Aí eu comprei, a Anne vai lembrar disso. Eu comprei um aro que deixava, lembra disso, Anne? Deixava o ovo redondo. Eu vi e disse, nossa, eu preciso de... Olha a questão psicológica, eu preciso desse aro. Aí eu comprei o aro, o ovo ficou lindo, ficou redondo. Usei uma vez o aro. Nunca mais. Está em algum lugar lá em casa. Quer dizer, eu precisava, naquele momento, do ponto de vista psicológico, né, do impulso. Mas depois que eu usei uma vez, eu percebi que não fazia muita diferença. E aí eu fiquei com aquele produto que eu nem sei mais onde está. Aí, então, se você faz isso foi com aro. Mas quando a gente faz essa compra por impulso, a gente compra várias coisas, né? Perfeito. E vai enchendo... são aquelas gotinhas que vão enchendo. São os gastos chamados supérfluos. Exatamente. A gente compra porque é a crista da onda, a gente quer ter também. A gente pensa, é muito baratinho, eu vou comprar. Né? Não basta ser um bom cozinheiro, tem que ter os equipamentos ideais, porque senão você não se sente. Veja como nós somos nós temos vieses interessantes, né? Uhum. Eu preciso ter aquele aro top. Pra me sentir o melhor cozinheiro. Só faço ovo, mas eu quero o melhor ovo. Eu preciso ter a câmera profissional pra gravar o meu primeiro vídeo. E aí, de repente, a gente percebe que nada disso faz sentido se o objetivo final não for alcançado. Né? Isso que você está trazendo é muito interessante, porque isso nos chama a atenção para um conjunto de questões. Né? A gente está falando de finanças pessoais. Eu trouxe aqui um pouquinho da minha história só para dizer como que eu comecei a ganhar consciência e ainda assim eu vou trazer alguns exemplos aqui de que isso não foi suficiente para a consciência ser expandida. Precisou outras experiências. Mas o que você está trazendo aqui é algo interessante porque isso a gente vai fazendo no automático. Verdade. E esse automático é, na verdade, porque a gente fica sempre racionalizando aquilo que a gente cria no imaginário como ideal. Mas, na realidade, será que para fazer o ovo a gente precisava realmente do aro? Será que, não tendo dinheiro, mas querendo fazer ovo, eu precisava realmente usar o cartão de crédito para comprar? Eu não poderia esperar um pouquinho para fazer acontecer? E isso traz para o centro da nossa conversa aqui uma questão bem curiosa. A gente tem um hábito, e é um hábito, digamos assim, de anomalia, de fazer compras por impulso, porque a gente sempre acha que tem que fazer isso para ontem, né? Que é a prática imediatista. Vem novamente a visão de curto prazo. Nós não temos o hábito de pensar em uma visão de futuro. Nós não temos um hábito de pensar na utilidade do que a gente está comprando. A gente conversava nos bastidores aqui um pouquinho sobre isso, né? Ou seja, não basta ter televisão, precisa ter 3, porque tem que ser um em cada quarto. E aí a gente não percebe, por exemplo, que os laços afetivos
são formados na família, eles começam a ser desfeitos porque cada um vai ficar no seu quarto. Mas será que aquilo ali também não impacta nas finanças pessoais? Impacta. Porque aquilo tem uma relação muito forte com a questão emocional. E a questão emocional, você vai ver que é responsável por vários gastos compulsivos que a gente faz só para ter o prazer momentâneo de ter o bem. Você está trazendo exemplo do aro aí. Lembro eu, por exemplo, que quando eu comecei a gravar pequenos videozinhos, eu falei assim, não, eu tenho que comprar logo um microfone de lapela, porque, né, tem que ficar todo... Quantas vezes eu usei o microfone? Talvez o celular se fosse ali suficiente para aquilo. Sim. Mas veja, a gente é levado um sentimento de ter aquele bem para se sentir bem. Isso faz uma inversão de valor total. Isso mostra, por exemplo, que a gente, muitas vezes, você acabou de dar um exemplo aqui, a gente não precisa ter todas as ferramentas para começar algo. A gente precisa primeiro testar a ideia, simplesmente assim. E ter a competência. E aí, quando você fala de competência, é ter o conhecimento, né? O primeiro passo para essa discussão de ter uma vida financeira, familiar, saudável, equilibrada, é você ter conhecimento, buscar o conhecimento, é ter educação financeira. É a educação financeira que vai começar a desenvolver em você comportamentos equilibrados de finanças. Quando você tem conhecimento, você começa a falar assim, vem cá, mas será que eu preciso realmente comprar um carro financiado para me deslocar para o meu trabalho? Ou eu posso alugar? Comparamos simplesmente a compra e o aluguel? Ou eu posso... A gente fala um pouco de transporte na cidade de Salvador, um pouquinho complicado, porque a gente tem um serviço público que não funciona muito bem. Mas a gente tem várias outras opções. Sim. A gente tem carona solidária. Por que as pessoas têm, vamos dizer assim, um pouco de vergonha de pedir uma carona? O que é a vergonha? Será que é simples fato de ser julgado porque não tem um veículo e aí você está pegando uma carona te faz você inferiorizado? Veja, finanças pessoais remete a autoconhecimento. Olha, não é só conhecimento, é autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu conheço que eu preciso ter uma visão de longo prazo. Eu conheço que eu preciso começar a poupar, já a gente fala um pouquinho sobre isso, guardar dinheiro para realizar o tão sonhado projeto da casa própria. Eu tenho até conhecimento, mas eu percebo que eu tenho medo do julgamento. E às vezes um ato de dizer assim, Xará, você pode me emprestar sua bike para me deslocar? Eu preciso comprar bike, porque assim, eu sei que você tem, você já me ofereceu, você não usa, mas eu preciso comprar a minha própria para me achar importante ou útil, ou me achar no poder de realizar o deslocamento. Ou às vezes não se achar devedor colega, né? Pois é. Isso é muito curioso, porque isso revela o quanto que às vezes a gente não tem de autoconhecimento. E muitas vezes, Xará, os gastos compulsivos, eles estão bem nesse gap entre o conhecimento e o autoconhecimento. Porque, veja, eu vou lhe dar um exemplo simples, né? Eu falei para você que no início, para realizar meus sonhos, eu comecei a me endividar. Disse para você que em 2008, 2009, minha experiência me deu um ganho de consciência. Mas, anos depois, né, porque eu queria ter um espaço, um escritório, eu financiei uma casa. Mas será que eu não conseguia customizar o meu apartamento e começar no simples para depois evoluir? Eu tinha ganho de consciência e conhecimento. Mas eu não percebia que o que estava me movimentando era um conjunto de feridas emocionais. Que foi gerado ao longo da minha vida. Olha só. Isso gera impacto nas suas finanças. Por que gera impacto? Porque o seu vazio começa a ser preenchido por coisas externas. E onde é que a gente preenche as coisas que a gente acha que vai preencher, né? Comprando um monte de coisa que às vezes a gente não precisa. É verdade. E você acha o seguinte, vou te dar um exemplo bem simples aqui. A gente está falando de conhecimento, a gente está trazendo aqui elementos interessantes que fazem com que a sociedade brasileira, a população brasileira hoje esteja muito endividado, que tem a ver por uma simples questão, ganho de consciência.
Eu terminei meu doutorado com 29 anos. Né? Em 2015, em dezembro de 2015, e defendi em janeiro de 2016. E eu achava que eu precisava ter todo o conhecimento do mundo para começar a ser diferente. E quando eu cheguei lá, eu comecei a perceber que o autoconhecimento ia trazer algo que eu nunca tive. Porque, veja, buscar conhecimento é ser muito bom em contabilidade. Eu conhecia as empresas, é ser muito bom em finanças, é ser muito bom na administração. Então, eu ensinava tudo que as empresas precisavam dispor para ter sustentabilidade financeira. Só que quando você começa a perceber que o seu comportamento ainda não está refletindo o seu conhecimento, o que é que falta? Falta autoconhecimento. E ali eu comecei a perceber o seguinte, olha, não adianta a reclamação de que precisa ganhar muito dinheiro, e a gente vai falar disso também, para ter uma vida extraordinária, uma vida próspera, se todo o dinheiro que você ganhar, você vai fazer dívidas. Uhum. Que é aquela história da gente aumenta o padrão de renda para aumentar o padrão de vida. Imagine você ficar trabalhando o tempo inteiro, que você precisa ganhar muito dinheiro, mas você não percebe que toda vez que você ganha muito, você aumenta o seu padrão de vida. É aí que entra a questão do autoconhecimento. Você falou sobre a questão de comprar ou alugar. Vem muito em função disso, dessa questão de você não ter uma casa, por exemplo, sua família nunca teve uma casa própria. Você precisa ter aquela casa própria. E você não percebe, muitas vezes, que o importante não é ter aquilo, mas usufruir daquilo. Né? Então, assim, é ter aquela experiência. Eu não preciso ter uma casa minha. Eu posso morar numa casa que seja alugada. Eu vou ter aquela experiência de morar naquela casa. Então, assim, a experiência é muito mais importante do que a posse. Perfeito. E isso que você está trazendo é muito interessante, porque, assim, essa experiência vai fazer com que você entenda uma outra questão. Né? A escolha de ter uma casa própria ou alugar uma casa é uma questão de tempo. O que é que te motiva a escolher uma das duas questões? É questão de projeto, de vida, né? Então, num primeiro momento, quando eu quero comprar uma casa, que eu descubro que minha renda não é suficiente, qual é o ganho de consciência que a gente tem que ter? O que é que eu preciso para comprar minha casa? Ah, eu preciso melhorar minha renda. Beleza, então vamos buscar fontes de rendas. Ou troca do atual tipo de emprego que você tem, ou usar dos seus talentos para começar a agregar novas rendas, ou você começar a empreender também. Mas quando a gente fala dessas duas escolhas, como às vezes o ter te dá aquela sensação de prazer, porque eu preciso trazer a minha família, eu preciso fazer o meu churrasco numa casa maior, você esquece que você está entrando em um financiamento com uma taxa de juros muito cara, que é aquela parcela, né? Vamos imaginar aqui para a gente se aproximar ainda mais de uma realidade. Você vai lá, vai no banco, o banco está ali para dispor de recursos para você, financia uma casa, né? Com uma prestação de R$3.000, mas você pode alugar uma casa com uma prestação de R$1.500 e economizar essa diferença durante muitos anos. O aluguel, naquele momento que você ainda não tem 100% do recurso para comprar sua casa, te dá uma outra opção. Você pode escolher onde você quer morar. Você pode escolher o tipo de casa que você quer morar. Você pode escolher o tipo de conforto que você quer. E ali já vai estar uma opção de ter uma casa que seja compatível com sua renda, vai te dar uma economia em relação ao valor que você pagaria em relação ao financiamento que você contratou com o banco, vai te dar a opção de você negociar com o proprietário para que ele faça a reforma adequada que você precisa, vai te dar a opção de que ali dentro muitas vezes já está contido o valor do condomínio. Quando você financia, por que você, mesmo sabendo ou talvez não conhecendo tanto, você ainda opta em alguns momentos pelo financiamento? É porque existem algumas questões emocionais por trás. E aí dentro das finanças pessoais existem as finanças comportamentais. As emoções influenciam muito a nossa tomada de decisão. E quando a gente percebeu, já tomou a decisão. Por isso que quando você me perguntou assim, poxa, para começar então a gente tem que ter conhecimento. É exatamente isso. Se eu conheço as ferramentas, as opções,
Se eu entendo que não ter a casa agora para ter daqui a 2 anos não é uma questão de vai deixar você um pouco menor do que as pessoas que estão lá fora. É uma questão de visão de longo prazo. Eu começo a mover os meus comportamentos com ganho de consciência. Isso faz com que você comece a reduzir gastos excessivos. Isso vai fazer você ter conhecimento e consciência de que não é que você ganha pouco, é que você está gastando muito mal. Isso vai fazer com que você comece a perceber primeiro, para eu começar a melhorar as minhas finanças pessoais, para o orçamento familiar funcionar bem, eu preciso cortar os gastos supérfluos. Sim. Né? Sim. E a gente conversava agora há pouco, por exemplo, e a despeito dos gastos, né? Você me perguntava assim, poxa, André, mas vem cá, né? As pessoas costumam sempre estar em uma polarização, né? Ou eu tenho que cortar gasto, ou eu tenho que ganhar mais. Não Sim. tem um meio termo? Tem um meio termo. Primeira coisa, quando a gente fala de ter conhecimento e ganhar consciência, é você olhar para dentro de si, olhar para as suas finanças familiares e perceber o seguinte: será que o que eu tenho aqui é necessário realmente? E aí vem a ideia de começar a olhar para os gastos. Bacana. Quer dizer, eu primeiro preciso ter esse autoconhecimento e decidir que eu preciso fazer isso. Olha, agora eu preciso cortar gasto. Pronto. Vamos dizer que eu já tenho essa consciência, essa autoconsciência. Como é que eu posso fazer isso, André, no dia a dia? Eu preciso cortar gasto. Onde é que eu posso começar? De uma forma assim, bem simples, né? Pensando no que todo mundo faz no dia a dia, poderia fazer de uma forma mais barata. Perfeito. Eu vou começar brincando, né? A gente, quando não tem acesso aos recursos, a gente começa com o que a gente tem. E é isso que a gente está falando. A simplicidade do processo vai tornar você uma pessoa extraordinária. Então, antigamente a gente não tinha os aplicativos. A gente fazia isso. Eu falei para você que era uma folha de papel na porta do meu guarda-roupa, né? A primeira coisa hoje é você parar e colocar no papel, mas entenda isso de uma forma, né, figurada, num papel, em uma planilha eletrônica, em um aplicativo que você tem acesso, qual é a sua realidade, qual é o retrato financeiro que você tem da sua vida hoje, né? Você sabe exatamente onde está sendo distribuído a renda que você recebe? Porque se você tem conhecimento, você sabe como usar a educação financeira a seu favor. Se você ganhou consciência, mas você não registra isso, fica só na sua cabeça, você começou a adotar uma postura ainda diferente daquela de quem ganha consciência. Que é achar que você pode controlar tudo, mas não tem essa realidade registrada. Sim, existem aplicativos, inclusive, que permitem que a gente coloque quanto a gente gastou no mercado. Diariamente. Quanto foi de alimentação, quanto foi. Quer dizer, você pode fazer isso durante o mês. Todos os dias. Todos os dias, e aí naquele mês você vai ter uma ideia real que você gasta. Por quê, Xará? Quem não mede, não gerencia. Como é que você pode conhecer o que for, mas você tem preguiça de pegar o celular, de pegar o caderninho e anotar o que você gastou? Você acha que depois de 30 dias você vai se lembrar do que você realizou pela manhã do sábado, do dia 1º do mês X? Não tem condição. Então, assim, primeiro passo para começar a ter uma consciência do que precisa melhorar nas finanças é você registrar absolutamente tudo. Quando você registra, você começa a perceber o seu retrato financeiro. Se você começa a perceber seu retrato financeiro, você vai começar a se questionar. Todos os meus gastos são necessários? Pronto, primeira pergunta. Vamos pegar aqui um exemplo simples, né? Eu tenho lá um conjunto de assinaturas. Eu tenho assinatura da Netflix, eu tenho da Amazon, eu tenho Sky, eu tenho da Net. Será que você precisa de tantas assinaturas de TV ou de tantas assinaturas de streaming para você assistir a sua programação? Se você sai de casa às 8 da manhã, às vezes chega às 18, às vezes ainda tem a faculdade para quem estuda ou quem trabalha à noite, e você só vai assistir no final de semana? Sim. E no final de semana você tem o tempo para a família. A primeira coisa, será que os gastos que eu tenho hoje são gastos realmente necessários? Poxa, aí você pode me perguntar assim, mas vem cá, André, mas às vezes tem aquela sensação, né? O cara quer, ele precisa ter o programa na hora que ele quer. Ele precisa estar ali, se ele quiser assistir,
Mas vem cá, então você está me dizendo que você vai imobilizar, você vai alocar recurso para usar uma vez na vida, quando esse recurso poderia estar numa instituição financeira gerando juros, né? Porque quando a gente fala da educação financeira, a gente fala isso, né? Juros compostos. Sim. Fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, quando você escolhe pagar todo mês um conjunto de assinaturas que você não usa, você está cometendo o primeiro erro. E se você usar, também você comete um erro. Porque você ocupa seu tempo com o supérfluo. Quer dizer, a gente poderia assistir uma série naquele dia. Agora, se eu fico o dia todo assistindo uma série, eu perdi tempo de fazer outra coisa. E essa outra coisa pode ser o quê? Conhecimento. Exatamente. Aquele tempo que a gente gasta na frente ali, assistindo às vezes a série, não dura, né? Um dia apenas. Você fica tão viciado que você passa a semana inteira na série. Exatamente. Você pegar um pouquinho dessas assinaturas, reduz isso. Escolhe o seguinte: eu vou investir em conhecimento e em finanças. Você começa a mudar um pouquinho essa lógica, porque você está buscando conhecimento para ganhar consciência. Então, quando a gente fala de cortar gastos, se a gente não tem consciência, se a gente não controla as nossas finanças, a gente não gerencia. Se a gente não gerencia, o que é que vai acontecer? Você vai gastar mal. Eu vou te dar um outro exemplo. Imagine comigo, né? Isso é uma realidade de qualquer brasileiro atualmente. Você quer emagrecer, você paga a academia e diz que na segunda-feira você vai começar. Imaginar aqui um valor médio, R$120 por mês. Uhum. Nós temos aí 4 semanas em média e você vai uma vez no mês na academia. Mas se você fizer a sua corrida matinal, todos os dias, natural, não vai gerar um efeito ainda melhor? Então por que você vai gastar mais de R$1.200 por ano para uma coisa que você usa 2 ou 3 vezes no ano? Sim. Aí vem aquela questão, né? O gasto consciente, o consumo consciente. Será que você hoje está fazendo escolhas conscientes dos seus gastos? Ou você está agindo por impulso para satisfazer uma necessidade pessoal que ela não vai ser satisfeita porque não é uma questão de ter? Se você não ganhar consciência de que você precisa ser um bom profissional, ser consciente das suas atitudes, ter comportamentos compatíveis com aquilo que você acredita, não adianta. O endividamento ele vai acontecer. A gente deu exemplo agora do financiamento. Será que realmente alugar e financiar, né? Qual das duas opções são as melhores para a sua realidade financeira? Você já parou para analisar isso? Então, às vezes, as pessoas não fazem comparação. Elas escolhem muito por atos compulsivos de emoção, para satisfazer desejos pessoais que foram gerados em algum momento da vida, muito provavelmente na infância, e que ela acha que se ela tiver aquilo, ela vai preencher aquele vazio. Mas, na verdade, ela está gerando uma bola de neve de financiamento. Sabe por quê? Quando a pessoa sabe que o aluguel, em determinado tempo da vida dela, vai ser mais barato para ela, mas ela escolhe o financiamento, porque ela acha que agora ela vai ter o imóvel dela, tá errado. Porque se você deixar de pagar 3 meses, o banco vai tomar seu imóvel. Então, ele não é seu. Então, existe algo dentro de você que está te movendo aquilo inconscientemente, mas que você racionaliza achando que está fazendo algo muito bom para você e não está. E às vezes você nem faz o cálculo certo. Porque o apartamento custa 300 mil. Você começa a pagar as parcelas. Mas se você somar tudo, ele passa 600 mil. Ou seja, você compraria 2 apartamentos. 2 apartamentos. Ao longo de 10, 15 anos guardando esse dinheiro a juros compostos, talvez você tivesse, a depender do tipo de escolha de aplicação que você faça, até um pouco mais do que 2 apartamentos. Sim. E você poderia escolher. Uhum. Talvez você tivesse a necessidade de um apartamento de 400 mil, mas agora você tem 800 mil, 700 mil para comprar à vista o que você quer. E se você tem, por exemplo, 700 mil, 800 mil e põe em uma... aloca em algum lugar, né, que te dá um retorno maior do que o da poupança, você pode até pensar em algum dia viver de renda, né? E a vontade de muitos brasileiros. Pois é. Viver de renda. E aí vem aquela questão, né? Eu vou até trazer uma coisa bem interessante aqui. Você me lembrou uma situação. A pessoa até já tem um imóvel, né? Mas ela escolhe ter o segundo porque ela quer ter imóveis. Ela compra o segundo e aluga. Uhum. Não, mas é porque eu quero ter o segundo imóvel. Mas será que a renda que está sendo gerada cobre o financiamento que você está pagando?
prestação é 2.000, você só está gerando uma renda de 1.500. Então você está pagando para a pessoa morar ali e não está gerando retorno nenhum. Então, até às vezes, para a gente escolher ampliar os nossos investimentos, seja ele em imóveis ou em outra coisa, se a gente não conhecer realmente o que a gente está fazendo, a sensação de ter o segundo imóvel, na verdade, vai estar te gerando um outro problema. Então, você traz essa sua fala é muito interessante, Xará, porque assim, as pessoas começam a estar endividadas, como estão atualmente, 60%, 70% da população brasileira hoje está endividada, e aí vem aquela questão, o que é que eu vou fazer agora, né? Então, o primeiro ponto que você me perguntou foi, vem cá, mas como é que as pessoas podem fazer para melhorar ali, cortar gasto e tal? Então, uma vez que ele controla, ele vai começar a saber para onde o dinheiro dele está indo. Uma vez que ele sabe para onde o dinheiro dele está indo, ele começa a perceber se aquilo que ele tem faz sentido na vida dele, né? Você deu exemplo aqui que para fritar um ovo, você comprou uma ferramenta que você não usou depois. Eu dei o exemplo aqui de que, às vezes, a pessoa não precisa ter 3 televisões. Então, o primeiro passo é o seguinte, se eu tenho consciência de que o que eu tenho não é necessário, vende a televisão a mais, já paga o seu cartão de crédito. Olha, eu tô olhando para uma pessoa aqui, pra Anne, o meu sogro, ele tem o que é umas 5 televisões. Eu acho que na infância dele não tinha televisão, né, Anne? Não sei. E aí, hoje ele adora televisão. Teve um problema na televisão um dia desses. E ele comprou o quê? Uma maior ainda, não foi? Ele aproveitou para comprar uma televisão maior. Quer dizer, poderia tirar do quarto, botar na sala. O que faz uma televisão maior e a menor serem diferentes? Exatamente. O que faz um celular ser diferente do outro? Né? Então, quando a gente vai para as escolhas, as nossas escolhas financeiras, ela é muito do que nós somos. Né? E se nós não temos a consciência de quem nós somos, nós vamos ter falhas, vieses cognitivos que vão levar à tomada de decisão errada. E aí vem uma outra falha. Como eu tenho um padrão de vida, né? Eu tenho que manter 5 televisores, eu tenho que manter 2 carros, eu tenho que manter uma casa com 4 quartos, mas mesmo usando 1. Sim. Né? Aí o que é que eu faço? Preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Isso, Xará, gera vários problemas. Eu vou citar poucos deles aqui. O primeiro problema é o problema de relacionamento. O relacionamento, um começa a jogar a culpa no outro porque um não ajuda o outro. Né? E aí impacta diretamente no orçamento familiar. O segundo problema é que você começa a achar que para você viver bem, você tem que ganhar mais. E aí essa obstinação de ganhar mais te leva à tomada de decisões erradas também. E é o estresse também, né? Porque assim, se sua dívida tá alta e você não faz o trabalho de casa, que é olhar para ela e começar a cortar os gastos supérfluos, eu dei o exemplo da assinatura, eu dei o exemplo da academia, a gente pode dar o exemplo do veículo. Para que 2 carros? Não, porque nós temos que ir para lugares diferentes. Mas assim, se você sair um pouquinho mais cedo, a carona não resolve, por que eu tenho que manter a academia pagando todo mês se eu não estou indo? Eu vou lhe dar um exemplo simples. Às vezes as pessoas... Você sabia que tem pessoas que têm 2, 3 assinaturas de revistas, jornais e não usa uma? Mesmo. Não usa uma. Pega R$50 aí por mês ao longo de 12 meses. Né? Você vai ter aí R$600. No mês, o cara que tá ganhando bem, né? Aquela pessoa que tá ganhando bem, talvez não faça diferença, mas no ano já são R$600. Isso se não aplicar, né? Porque se você aplica, ainda tem os juros compostos. Então, assim, veja que eu tô falando de educação financeira, eu tô falando de finanças pessoais, e eu tô falando que a solução para ter uma vida financeira saudável é simples. Começa por conhecimento, começa por comportamento e vai fechar com atitudes. Uma vez que você tem conhecimento, muda o seu comportamento, as suas atitudes serão mais saudáveis. E quais? Começar a planejar a sua vida financeira. Eu começo a planejar porque agora eu conheço, eu sei que agora eu estou tendo comportamentos saudáveis e eu começo a dizer que minha visão de longo prazo vai começar a modificar. Então, será que eu preciso ganhar mais dinheiro ou eu preciso reduzir um pouquinho o meu padrão de vida? E você, às vezes, com conhecimento, consegue identificar circunstâncias que você nem sabia que poderiam ser úteis para reduzir gasto. E aí eu lembrei de um programa que a gente gravou com o Mário Ferreira, que é um físico. Ele falou sobre placas fotovoltaicas, que são justamente as placas solares.
E a gente pensa, mas para que eu quero saber placa solar? Ele explicou que se a gente gasta R$ 500 no mês e financia essas placas durante 3, 4 anos, é possível que a gente pague 400 de energia e de placa, ou seja, já reduzo R$ 100 por mês. E depois de 3, 4 anos, quando você pagar as placas, você vai passar a pagar R$ 100 de energia. Ou seja, a visão de longo prazo, né? Visão de longo prazo. É a pessoa ter consciência de qual é o payback, qual é o retorno que ela vai ter com aquele investimento. E isso que você está falando é muito curioso, porque a gente não tem... Olhe como são as coisas, né? Se a gente não tem conhecimento, não tem comportamento. Se a gente não tem comportamento, as nossas atitudes serão divergentes do que a gente quer. Então, se eu não penso que no longo prazo, o investimento que eu vou fazer agora para gerar energia renovável, né, limpa, e vai reduzir o meu custo de energia elétrica atual, e pego aquele dinheiro que eu poderia estar fazendo investimento que vai gerar economia, e aí eu escolho trocar meu carro. Olha como são nossas escolhas. Porque o carro 4x4 vai gerar um maior conforto. Você começa a mostrar que as suas decisões, se elas não são conscientes, elas não estão compatíveis com umas finanças equilibradas que você tanto quer quando você diz que quer ganhar mais em recursos financeiros. Porque, por exemplo, essa decisão inteligente, ela está te dizendo que daqui a 4, 5 anos você vai economizar. Mas por que às vezes as pessoas invertem as escolhas? Porque elas querem resultado de imediato, agora. E como ela quer preencher o dela agora, né, o vazio dela agora, ela começa a dizer o seguinte: olha, o conforto é agora, eu quero um carro mais novo, as placas eu boto depois. Aí esse ano até o governo federal, né, começou a sinalizar que para o próximo ano vai haver aí possível taxação. Exatamente. O investimento vai ficar mais caro. Mas quantas pessoas deixaram de investir? Né? Porque acha que talvez isso não seja interessante. Milhares. E voltando ao ponto, essa é uma forma de gerar renda. Então, se você deixa de pagar muito gasto de energia, você está economizando. Se sobra dinheiro no seu orçamento, é renda a mais. Você estava me perguntando antes da gente começar um pouco, né? Poxa, André, como é que a gente pode pensar também nas oportunidades de geração de renda? Isso, né? exatamente. A primeira ponta aumentar do processo essa receita, né? Se você deixa de gastar em gastos supérfluos, você economiza, você começa a gerar renda. A gente estava falando de cartão de crédito, que é um dos vilões aí dos gastos, né, excessivos que as pessoas têm, né? E você estava brincando comigo: poxa, André, mas vem cá, olha, tô com R$ 100 na mão. O que me leva a usar meu cartão de crédito e não gastar os meus R$ 100? É seu grau de consciência. Se você tem consciência de que você usa bem seu cartão de crédito, que os R$ 100 que você passou ali no crédito para pagar no próximo mês, você vai aplicar ele na sua poupança que seja, e no próximo mês ele vai estar lá para pagar aquela conta, ótimo. Usa o teu cartão de crédito, transforma isso em milhas, já usa para viajar com a família, já converte para trocar um eletrodoméstico ali nos portais de vendas, né, que tem esses cartões de crédito. Isso já vai gerar uma economia no seu bolso, porque você faria isso com o seu dinheiro, então agora você vai fazer com cartão de crédito. Mas se você não tem consciência, olha para os R$ 100 que ficou no seu bolso depois de passar o teu cartão de crédito e olha para a festa e diz assim: poxa, eu mereço. E vai gastar na festa, o que é que vai acontecer com os R$ 100? No próximo mês o cartão vai chegar, você vai ter gasto os R$ 100 que você não gastou à vista na sua festa, e você vai precisar tirar do seu salário, e no próximo mês o gasto do cartão de crédito você vai querer fazer novamente. Então perceba que é uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Às vezes do problema a gente extrai a solução. Só que a gente não quer enxergar o problema, ou a gente quer se afastar dele agora porque a gente não está preparado para isso. Então, por exemplo, você quer gerar renda além de começar a cortar os gastos supérfluos? Olha para o seu melhor talento. Eu gosto muito dessa palavrinha e eu assisto muito as gravações do Rick Chester, né? Ele traz muito essa ideia da semeadura. Mas as pessoas começam a dizer assim: eu não sei como ganhar dinheiro. Faz o seguinte, a gente não deu a ideia do televisor? Começa sendo um bom vendedor. Coloca a TV e vende aquilo ali que não serve para você. Às vezes tem gente que tem um guarda-roupa enorme, cheio de roupa, cheio de sapato, cheio de bolsas. Até com etiqueta, né?
É o seguinte, se não serve pra você, tem gente que quer. Negocia. Bota à disposição de pessoas que vão fazer uso. E hoje tem aplicativo gratuito para isso. Exatamente. Esses dias eu tava colocando uns móveis, né, que a gente não tá mais utilizando, à venda, né? Tem alguns portais que chega lá e a gente coloca, olha, é usado, mas tem gente que precisa, que quer. Então as pessoas precisam saber, primeiro, conhecer o seu melhor talento. O que eu faço de tão bom que eu posso colocar à disposição das pessoas e ganhar dinheiro com isso? Vou te dar um exemplo. Eu tô indo todo dia pro trabalho, né? Beleza, as pessoas do meu trabalho lancham? Lancham. Às vezes não fazem porque não têm hábitos alimentares saudáveis. Será que se eu começar a fazer lanches saudáveis e levar comigo no meu roteiro pro meu trabalho, poxa, às vezes você faz um sanduíche tão maravilhoso em casa, né? Será que aquilo ali as pessoas não querem consumir também? Se você é tão bom em fazer um lanche, comece a ofertar lanche para os seus colegas. Se você é tão bom, por exemplo, né, com administração de empresas e convive com um conjunto de pessoas, empresários, comece a ofertar seu serviço para eles. Comece a pegar o seu melhor talento, o que melhor você faz e colocar à disposição das pessoas. Porque às vezes a gente acha que para ter rendas, a gente precisa ter um conhecimento X que a gente não tem. Ó, o T aparecendo de novo. Sim. Aí eu só vou começar o meu empreendimento quando eu tiver aquele conhecimento que ainda não tenho. Aí assim, a necessidade de ter também um dinheiro para financiar aquele conhecimento que a gente não tem. E aí você começa a criar as barreiras para justificar a procrastinação e não começa. Então eu tô te dando aqui um exemplo de corte de gastos supérfluos. Eu tô te dando exemplo de geração de renda com coisas simples, um lanche, um salgado, um mousse, uma coisa simples, diária. Você faz em casa, né? Você não precisa ser o Masterchef. Não precisa. Lembra do Masterchef? Você não precisa ser. Você só precisa identificar uma coisa muito interessante que a gente conversava aqui. Que dor a pessoa tem ali que você vai preencher com aquilo? É simples, mas tem gente que tá precisando daquele lanche simples. A gente falava, por exemplo, de um hábito que a gente não tem saudável, mas que satisfaz um pouco as necessidades do nosso ego, que é o seguinte: todo dia eu saio e vou almoçar na rua. Você quer economizar? Já parou para pensar que o prato que você vai pagar na rua tem ali o custo da cozinheira, do garçom, do estabelecimento e faz aquele prato mais caro? Mas que na sua casa você tem condição de produzir seu alimento e levar todo dia sua marmita para o trabalho e que você vai estar economizando 50% ou mais do que você paga no prato de comida na rua? Isso é economia. Mas por que a gente não faz isso? Será que é a vergonha de levar marmita pro trabalho? Agora me responde uma coisa assim, né? As pessoas que vão nos ouvir. Começa a refletir o seguinte. O seu sonho, ele pode ficar para depois e você colocar vergonha ou não querer mudar seu hábito na frente do seu sonho? Porque o que a gente está falando aqui é de sonhos. Se você não consegue gerenciar suas finanças, e a gente precisa do dinheiro para tudo nessa vida, o seu sonho da casa própria vai ficar distante. Sim. O seu sonho da viagem com a família vai ficar distante. E aí, para você satisfazer o seu ego, o que é que você vai fazer? Se endividar para realizar. Então, as finanças pessoais, Xará, ela é um conjunto de conhecimento, um conjunto de comportamentos, um conjunto de atitudes de como que a gente gerencia a nossa renda e nossos gastos. E o que vai fazer a grande diferença na vida das pessoas é um primeiro passo, que é buscar conhecimento. Tirar a vergonha, perder a vergonha. Exatamente. Né? Eu quantas vezes, até conversando com minha esposa mesmo, né? Poxa, faz o seguinte, hoje minha esposa também faz um pouco disso, né? Ela produz um mousse, começou agora, né? Mas assim, tinha vergonha de oferecer para as pessoas. Por que a gente tem essa dificuldade? Às vezes é o medo de julgamento. E você vai adiando os seus sonhos. Adiando os seus sonhos, você vai vivendo uma vida financeira estrangulada. Você vai começando a achar que isso só acontece com você, mas você não percebe que seus hábitos, suas decisões é que estão provocando essa enxurrada de problema. Exatamente. Por exemplo, né, a gente está falando de finanças pessoais. Eu falei aqui, a gente já trabalhou um pouco de autoconhecimento, das emoções afetando isso,
de cash, de feridas emocionais que são desenvolvidas lá atrás, porque eu não tinha, agora eu quero ter 5. Mas a gente tem que trazer para a discussão também o seguinte: a gente precisa começar agora. Uhum. E começar agora significa dizer ter atitude. Então, se você quer ter um planejamento, uma vida financeira sustentável, equilibrada, começa planejando quais são os seus objetivos, quais são suas metas. Se você entende que aquilo ali que você precisa, você quer empreender? Você não começa com um plano de negócio, com um modelo Canvas que seja mais enxuto? Se você quer ter um melhor emprego, você não começa a olhar para aquela vaga e perceber assim, para eu chegar lá, o que é que eu preciso? E o que é o planejamento? É o desenho do caminho a ser percorrido. E nesse desenho do caminho a ser percorrido, você precisa dizer o que é que eu preciso de conhecimento, o que é que eu preciso de mudar de comportamento, quais as atitudes novas que eu preciso desenvolver, quais são os gastos supérfluos que eu preciso cortar, eu preciso esvaziar um pouco mais meu guarda-roupa, eu preciso reduzir o tamanho da minha casa. Se eu não tenho um ganho de consciência, a gente começa a se tornar o que a gente chama de escravo do trabalho. E procrastinador. A gente vive dizendo que a gente precisa trabalhar mais para ganhar dinheiro, mas aquilo é apenas para satisfazer o seu ego. E nunca começa, né, André? E nunca começa, porque começar significa dizer começar por você. Ganho de consciência. Verdade. O que a gente tem de mais importante é o nosso tempo. Exatamente. E ele acaba um dia. Depois que ele acaba, depois que a nossa vida acaba, depois de algum tempo, ninguém vai lembrar da gente. Então, pra que ter vergonha? Veja que interessante, né? Eu citei agora há pouco o Rick Chester, né? E ele fala uma coisa bem interessante, que é a lei da semeadura. E você trouxe uma coisa muito importante. Poxa, Xará, veja, além de a gente não gerenciar bem o tempo, às vezes a gente passa 8 horas na frente de uma TV, não é verdade? E eu falei pra você o seguinte, olha, pra mudar uma realidade financeira, quando você quer ganhar mais dinheiro, ou até mesmo você já tem uma vida financeira equilibrada, mas você não sabe como melhorar ainda mais a sua renda. Eu falei pra você de talento. Não falei pra você sobre talento? Talento, você vai escolher aquelas competências e habilidades suas que melhor você sabe fazer. É isso? Mas tem um segundo ponto que o Rick fala muito, muito interessante, que é escolher a semente. Né? Quais são as escolhas de sementes que você vai fazer para plantar e colher o que você quer? Isso aqui eu estou trazendo porque as pessoas às vezes não planejam a vida financeira dela. Mas ela fica querendo o tempo inteiro ter aquele imóvel, aquele carro, aquela viagem. Se você não planta, primeiro, você não escolhe a semente ideal, não planta, não faz a irrigação correta, para depois você colher, como é que você quer ter o resultado? Verdade, tem como. Como é que, se você não guarda dinheiro hoje, como é que você quer ter o dinheiro amanhã para fazer a viagem? Eu até brincava com você nos bastidores aqui que é o seguinte, a gente tem um hábito enorme de dizer que poupança é a diferença entre o que eu ganho e o que eu gasto. Completamente equivocado. A poupança, ela tem que ser o seu primeiro gasto da sua renda. Quando eu recebo o meu salário, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar minha poupança, porque ela é o nosso pagamento, prevendo o nosso projeto de longo prazo. E aí a diferença nós ajustamos para pagar os demais gastos. E para se divertir aluguel, também, né? Lazer, o reggae, a viagem, até para gastos eventuais que podem acontecer, os imprevistos. Porque assim, a gente tem um hábito de dizer que a poupança é tudo que fica. Sim. Aí a gente não está falando que tem pessoas desequilibradas financeiramente, que gastam, igualam a renda e gasto. Ela nunca vai poupar. E se ela não poupa, o que é que vai acontecer? Quebrou o carro. Cartão de crédito. A viagem para fazer aquele curso que vai me tornar agora preparado para começar. A gente sempre acha que o que a gente precisa está fora da gente, né? Cartão de crédito. Surgiu um imprevisto. Meu dente quebrou, eu não tenho o plano de saúde, cartão de crédito. E aí o que é que vai acontecer? Você já não tinha poupança, seus gastos já estão igualados à sua renda, e vem agora o gasto do cartão de crédito a mais, que vai fazer com que você fique com o que a gente chama na contabilidade, eu vou brincar aqui, passivo a descoberto. Você tenha mais dívida do que renda. E aí, faz o que para pagar essa diferença?
A pessoa ainda tem um agravante, ela não tem conhecimento do seu talento. Aí ela vai tomar um empréstimo pessoal. E aí, meu amigo, vai virando uma bola de neve. E depois disso, a grande questão, como é que dorme? Como dorme? Não é verdade? Na verdade, além disso, desenvolve outros problemas, né? Ansiedade extrema. Começa a fazer o movimento de buscar recursos de forma mais fácil, né? Ou tentando sortes em jogos de azar. Ou até mesmo tomando escolhas erradas, como além de empréstimo bancário, tem pessoas que ficam em mão de agiotas, por exemplo, né? Que aí abre um processo emocional mais forte ainda, das ameaças, etc. Então isso volta novamente àquela ideia do supérfluo. Tem 5 TVs para quê? Tem um guarda-roupa com roupas de etiquetas para quê, se você não usa? É o trabalho de casa. Então, se você quer ter uma vida financeira sustentável, se você quer começar a ser extraordinário e próspero, você tem que começar a adequar a sua vida financeira, o seu padrão de vida à sua vida financeira. É aquela história que eu falei assim, se a gente tirar uma foto aqui agora, nós temos um retrato. Certamente, daqui a uns 5 anos, vamos dizer que o Só Doutores vai estar bombando ainda mais aí, certamente. O retrato vai ser outro. Eu certamente terei mais cabelos brancos. Né? Eu terei menos cabelos, com certeza. Mas o que vai estar de diferente é que a decisão que a gente tomou hoje vai explicar muito como a gente vai estar lá na frente. Sim. Então, se eu não quero viver uma vida desequilibrada financeiramente, para agora, senta e faz seu planejamento financeiro. Para agora e registra tudo para começar a decidir. Porque, consequentemente, o resultado das suas escolhas daqui a 5 anos vai ser determinante a partir de hoje. Agora, André, tem gente que não consegue por si só enxergar essas questões. E aí, essa pessoa precisa de quê? De uma mentoria. E eu sei que você faz também trabalho de mentoria, né? Correto. Meu trabalho de mentoria, Xará, ele vem muito da minha trajetória, né? Eu sou professor e pesquisador, né, do IFBA. Minha trajetória de vida foi sempre trabalhando e ajudando pessoas. Né? Eu tenho uma paixão pela educação. A educação transforma vidas. Né? E foi a partir daí que eu comecei a perceber, né, que, principalmente no campo das finanças, as minhas experiências exitosas e as não tão exitosas, os meus erros também, ao longo das minhas decisões financeiras, eram erros de muitas pessoas. Né? E a partir daí eu comecei a aprofundar o meu conhecimento. Né? Eu te falei que eu sou contador, sou especialista em finanças, sou mestre em administração, então isso me traz uma bagagem de conhecimento. Eu trabalhei na iniciativa privada, hoje eu estou à disposição do serviço público. Isso traz uma bagagem de conhecimento. Então já trabalhei com a iniciativa pública, trabalho na iniciativa pública, trabalhei com as empresas, trabalhei com pessoas e ao longo dessa trajetória eu pude descobrir que essas pessoas tinham dores. E foi aí que eu comecei a perceber e a colocar à disposição dessas pessoas conhecimentos, técnicas, habilidades a partir das experiências que podem transformar essas vidas. Né? Então hoje eu sou professor, né? Mas me coloquei à disposição, faço as mentorias para aquelas pessoas que precisam ganhar consciência. Ao tomar consciência, começar a aplicar o conhecimento que adquirem ou que já têm na sua vida e começar a traçar um planejamento financeiro que possa dar a ela a condição de ter uma vida próspera. E todo mundo pode ter uma vida próspera. E para quem quer essa mentoria, como é que essa pessoa consegue te encontrar? Perfeito. Nas redes sociais, né, no Instagram, @André_Rocha.oficial, no Facebook, André Rocha. O YouTube, eu estou começando agora também a trazer, porque assim, a gente vive tanta experiência, né? Sim. E a gente às vezes esquece que um pouquinho de compartilhar daquilo que a gente traz pode ajudar as pessoas. Bacana. Então eu comecei a trazer, fazer algumas gravações, trabalhar alguns conteúdos, né? Eu sou coach também, né? Eu sou mentor e coach, então eu faço um trabalho de autodesenvolvimento para as pessoas que querem melhorar a sua capacidade de administrar a sua vida.
Então, estou nas redes sociais, né? Também tenho um trabalho de pesquisa na área de finanças comportamentais, né? Eu desenvolvo, eu trabalho com isso. A gente que é da academia não vive sem pesquisa. Sim, né? verdade. Tem uma interação muito boa para entender e fazer uma leitura de mercado para saber como que o conhecimento pode estar a serviço de transformar vidas. E as pessoas conseguem me achar fácil nas redes sociais, através do Currículo Lattes também, né? Que é uma plataforma mais acadêmica para quem é da academia. Então, estamos nas redes sociais. Maravilha. Eu vou deixar aqui depois, na descrição desse vídeo, as redes sociais de André. Se você quer fazer uma consultoria com ele, quer fazer quer que ele faça um trabalho de mentoria com você, ou de coaching, é só acessar as redes sociais. Pode mandar o direct, né, André? Também direct, tem um link lá do WhatsApp, enfim. Maravilha. Meu amigo, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelos seus conselhos e pelo seu conhecimento, pela generosidade em compartilhar tudo isso com a gente, viu? Eu que agradeço, Xará. Queria agradecer não só você, como a Anne também, toda a equipe do Sol Doutores. Queria fazer aqui um registro. Eu acho essa iniciativa muito nobre, né, de trazer pessoas que têm uma bagagem de conhecimento, que têm uma bagagem de história para compartilhar com outras pessoas, né? As nossas histórias transformam vidas, o nosso conhecimento transforma vidas, a educação transforma a vida. Então, eu acho que vocês foram assim bastante estratégicos em criar essa iniciativa. Estarei sempre à disposição do Sol Doutores, né? Eu brinquei aqui no início que certamente em uma fila um pouco maior, porque eu tenho certeza que essa iniciativa ela vai crescer muito, mas sempre que vocês convidarem, estarei à disposição para contribuir. Espero que aqueles que vão nos assistir possam aproveitar o máximo possível do conhecimento e no que precisar estarei sempre à disposição. Maravilha, queremos você de volta aqui, viu? Estarei sim, muito obrigado. E na próxima semana a gente tem mais uma mente brilhante aqui. Um abraço.